Olá, pessoal. Aqui é Caroline Portela, do portal Eurofranquias, o portal de franquias da Europa para os brasileiros. E nós estamos aqui na missão de contar para vocês o maior número de informações possíveis sobre o franchising em Portugal, para que vocês possam fazer o planejamento de vocês da forma mais assertiva possível. Bacana, muito bem. Então vamos lá, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Está sendo uma live diferente. Eu já falei um pouquinho de vários assuntos aqui enquanto a gente esperava o Vitor. E agora é um prazer estar aqui. Vitor, agradeço a sua disponibilidade aí, a tentativa de conectar. É sempre muito Sim, bom essa troca com os brasileiros. A gente tem aqui a oportunidade de compartilhar com eles antes deles chegarem até aqui, para que eles possam sim. traçar muito bem o plano deles, né? E que tudo dê certo, né? Vamos lá. Vitor, eu queria que você se apresentasse, dissesse de onde você vem no Brasil, o que fazia antes, se veio com cidadania, se veio com visto, trouxe a família, como que é a vida do Vitor? Tá. Eu vou falar e você me interrompe, viu? Claro. Mesmo porque você vai entender, né? Eu venho de Minas Gerais, Juiz de Fora, tá? É a segunda maior cidade de Minas, fica ali quase que no Rio de Janeiro, tá? 150 quilômetros, né? Eu sou, na minha primeira formação de engenharia, né? Eu sou engenheiro e sou advogado, tá? Eu mantenho os, os meus negócios também no Brasil, dois escritórios de advocacia, tá? Uma unidade na área de engenharia, alguma coisa de manutenção, enfim, tá? É, eu vim para cá há um ano e um mês, tá? E por que eu vim para cá? Eu vim para cá basicamente por questões de segurança, tá? Amo o Brasil, né? Mas eu lá, a gente por exemplo, eu onde eu residia, numa área relativamente boa, né? Eu às vezes tinha, Que por exemplo, cidade que é de Minas? Juiz de Fora, Juiz de Fora. fica quase no Rio ali, né? A Serra de Petrópolis aqui que atrás. Então, é muito comum eu chegar em casa, às vezes, de viagem, de uma audiência, de um trabalho, meia-noite, uma hora da manhã, e você ter que ligar para casa, para o pessoal olhar nas câmeras para ver se o portão, se tem alguma coisa e tudo mais, né? Muito comum, porque o meu lá não era um condomínio fechado, tá? Era um lugar muito tranquilo, mas câmera nossa para todo lado, os vizinhos, você vê um carro parado, o vizinho liga, olha, tem um carro, cuidado, tem que ver o que é, enfim, a situação de segurança não estava legal não. E, para completar, né, a gente com essa preocupação toda, eu tive um vizinho que sofreu um assalto, né, e foi agredido, enfim, então eu vi a coisa muito de perto, né. Antes disso, eu já estudava sair do Brasil, né? Eu tenho dois filhos pequenos, então eu falei, eu preciso dar uma condição de estudo e tudo mais, aí comecei a estudar e falei, eu vou para Portugal, né? E decidi aqui pelo Algarve, porque de Lisboa para cima eu já conhecia e tudo mais. Falei, não, mas para levar a família, lá para cima é muito frio, aí eu preciso me adequar. Então, comecei a estudar a região e tudo mais, e decidi vir para Portimão, né? Tem um amigo, grande amigo meu, que me ajudou muito. Ele é de Vila Moura, quis me levar para lá, falei, não gostei de Portimão, né? E então procedemos a nossa vinda para cá. Lá do Brasil, eu abri empresa, aqui em Portugal, estando lá ainda, regularizei essa questão de NIF, matriculei as crianças em escola, me preparei todinho, né? E vim, então, em agosto, 26 de agosto do ano passado, para as crianças começarem a estudar, salvo engano, foi dia 13 de setembro, já estava tudo matriculado, tudo direitinho, né? A única coisa que eu perdi, e é uma coisa momentânea, é que lá eu morava em moradia, né? Como diz aqui, né? Em casa baixa, né?
tá certo? Com quintal, enfim, tudo. E aqui eu vim para um apartamento, né? Mas é momentâneo, a ideia já sair para casa, mesmo que eu gosto de ter espaço e tudo mais. Mas vim para um bom apartamento. Também arrendei lá do Brasil. Estava no Brasil, já vim para cá com um apartamento arrendado. Por Mas quê? o senhor foi para a praia, né? Isso é uma É, vantagem, né? Em abril do ano passado, eu vim 15 dias aqui para Portimão, sozinho, para buscar, identificar imóveis e tudo mais. E me deparei com uma dificuldade enorme. Não consegui. E foi um meu amigo que, depois de eu voltar, que ele conseguiu esse apartamento para mim. E eu fiz, então, arrendamento, ainda estava no Brasil, já paguei por lá mesmo, um mês adiantado, enfim, né? Mas chegamos aqui e estamos muito, mas muito satisfeitos. Se tem um arrependimento é de não ter vindo antes com a família, né? Essa é a situação, né? Então lá eu não, né? Sou brasileiro, sou engenheiro e advogado, né? Fiz a reciprocidade também lá no Brasil de engenharia, tá? Então aqui eu já estou devidamente Habilitado. habilitado aqui na área de engenharia e não quis fazer a de advocacia, que não é nada complicado, mas não quis porque a advocacia é muito estressante e eu já não quero mais isso, né? E eu teria que me adequar à legislação, enfim, né? Não me interessa, né? E Então comparado ao mantenho lá minhas Brasil? atividades, hein? Comparado ao Brasil, a vida aqui é mais tranquila, é mais calma ou continua Olha, acelerada? eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho trauma de moto, como diz aqui, mota, né? Você está no Rio, aquele engarrafamento, né? Que a gente chama lá, bom, e você vem pi, 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 uma atrás da outra em fileira, né? Aqui não tem. Aqui na cidade de Portimão, um ou outro passa de moto por você, mas é muito raro, né? Hoje eu saí bastante de carro, não vi uma moto, né? Não vi uma moto, assim, passando, nada, né? E o trânsito é muito tranquilo, né? Muito tranquilo, mesmo no verão, né? Nós estamos terminando o verão aqui, mas esteve tranquilo, embora tenha sido um verão um pouco atípico, né? Mas é muito sossegado, é um lugar tranquilo. Eu, no Brasil, eu cheguei antes de em situações, por exemplo, de meus filhos nunca foram para a escola sozinhos, nunca no Brasil, né? Aqui vão. O maiorzinho de 12 anos vai sozinho, dá ali um, 1,5 km mais ou menos. Ele vai sozinho, vai, volta. Aliás, está sozinho em casa agora, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Ele está sozinho lá, porque minha mulher está aqui comigo e a minha menorzinha já veio da escola e veio para cá também. Aqui, Quantos anos eles têm? a Letícia tem 8. Vem cá, deixa eu te mostrar a Letícia. Vou te mostrar a Letícia, hein? Isso é raro, hein? Essa é a Letícia. Oi. E tem o João Vitor, que está lá em casa, já saiu da escola, né? Então, tá bom, filha, obrigado. Então, escola o dia inteiro, né? Eu deixo ela na escola, ela estuda um pouquinho mais longe, porque um ficou numa escola e outro em outra, né? Situação. Mas Escola pública. eu deixo ela de carro lá às 9 horas e sai às 5 horas da tarde, né? Almoça lá, aprendeu a comer fruta, aprendeu a comer legumes, aprendeu a comer peixe, que não gostava, né? A escola Então, é pública, seu Vitor? escola pública de excelente qualidade, né? Excelente qualidade. Foi uma coisa também bastante interessante, No né? Brasil, eles estudavam em escola particular? Escola particular, né? Algumas coisas com relação a questões financeiras que não dá nem para se comparar, né? Então, o que eu gastava de escola lá, que eu não gasto nada, né? Na realidade, eu pago um e pouquinho por almoço deles lá, isso porque, se você quiser, faz uma declaração que não pode pagar e é gratuito, né? Tem os escalões que eles chamam aqui, a gente não vai usufruir disso de jeito nenhum, né? Mas a pessoa não quiser pagar, não paga nada, né? Se a pessoa, por exemplo, aula
dessa pequena aqui começa às 9, a do João Vitor começa às 8h25. Mas se a pessoa precisa trabalhar, por exemplo, ela pode deixar o filho na escola a partir de 8 ou 7h30 da manhã, já pode ficar na escola, tem gente para tomar conta. É só ajustar isso durante o ano letivo, preferencialmente no início do ano, né? Uma coisa muito interessante, com a pandemia, né, a escola foi espetáculo, né? A resposta dada aqui por Portugal me surpreendeu muito, sabe? Foi muito, muito satisfatório, entendeu? Então, mantiveram os professores num alto nível, enfim, é uma estrutura bem diferenciada, né? Bem diferenciada. Isso é uma coisa que eu sempre falo aos brasileiros que, quando estão fazendo o seu planejamento, que não pensem apenas na coisa, no número seco do negócio, que quanto que ele vai dar de lucratividade, de dinheiro, de ficar rico, né? Essas coisas que a gente está acostumado a ver no Brasil. Aqui a gente tem que levar em consideração tudo isso que o senhor está falando, né? A gente ganha, num certo sentido, com a relação da escola dos filhos, a saúde, né? Se você precisa ter um atendimento de urgência e emergência, você tem. E essas coisas vão compondo, né, também o que você, entre aspas, economiza, né? Sem dúvida, né? Eu com saúde, as pessoas que me conhecem aqui falam, não é possível, você não precisa fazer isso. Mas eu não abri mão de um plano, de um seguro-saúde muito bom, né? Mas que eu pago desse seguro para 4 pessoas 1/3 do salário mínimo aqui. No Brasil, o plano de saúde meu da minha mulher e das 2 crianças, eu gastava 2,2 salários mínimos. Então, enfim, eu pagava 2.300 por participação, né? E aqui eu pago 1/3 sem precisar. Meus amigos, não precisa, cancela isso. Não, por enquanto não, deixa do jeito que está, né? É um gasto que eu tenho a mais, mas é questão minha, enfim. Mas ele realmente não representa. Né? Mas ele realmente não representa tanto assim, né, seu Vitor? Não, Eu também não. fiz plano de seguro-saúde, eu pagava 20 euros, 25 euros. Então é muito pouco, né? E para você ter uma segurança, às vezes, fazer uma consulta, né? Você está com uma. O brasileiro tem essas coisas, né? Os portugueses não são Eu muito. tenho trauma lá do Brasil, porque lá com esse plano meu, que é um plano, né, não é nada especial, mas são 2.200, 2.300 reais por mês de plano de saúde. Você ia no hospital, a fila é a mesma, um SUS melhorado, então eu fiquei traumatizado com isso, sabe? Entendeu? E eu já no Brasil sofri um acidente, enfim, precisei depender disso, eu sou muito preocupado, né? Mas é isso. Muito satisfeito aqui. As crianças não pensam em voltar de jeito nenhum. Elas estão bem O que é adaptadas. importante, né? O que é importante, porque a minha preocupação era a adaptação, por isso que até eu não comprei imóvel aqui, né? Tem que adaptar, ver como é que fica e tal, né? E foi muito, muito tranquilo. Em relação o negócio, né? O senhor é engenheiro, é advogado, tem negócios no Brasil, tinha negócios no Brasil, como foi feita essa transição Reformado, reformada, aposentada, né? Reformada a gente fala aqui em Portugal, né? já foi em Portugal. Então, como que o senhor fez essa transição? O que levou o senhor a pensar em abrir um negócio em Portugal? Olha, alguns aspectos, né? Primeiro é o seguinte, até por estar na área de engenharia, eu pensei, vou chegar em Portugal, eu ficar parado, eu não vou. Eu até preciso trabalhar, né? E o que eu vou fazer? E comecei a pesquisar. E o ramo do imobiliário começou a me chamar a atenção e tal. Eu falei, quem sabe? E aí comecei a estudar essa possibilidade, né? Então, é assim que eu comecei a estruturar, né? Como eu te disse, eu fiquei 1 ano e meio maturando isso, essa ideia de vir, porque uma coisa é vir sozinho, né? Outra coisa é trazer criança, né? Tá certo? Então, eu fiquei 1 ano e meio estudando isso, com calma, vendo, analisando, né? Acompanhando, assinei um canal da RTP para ficar acompanhando as notícias mais em cima, né? Da tempo e a hora, o palavreado, né? Enfim, né? O vocabulário, né? Isso tudo Seu para Vitor, o senhor se adaptou bem com o português de Portugal? O pessoal não acredita que muitas vezes que é diferente. Olha, hoje, inclusive, um amigo meu do Brasil, que trabalha
no meu escritório lá, um advogado, ele me passou uma brincadeira, falou assim, ó, não dá para trabalhar, como é que é? Não dá para mim ir para Portugal. E passou alguns nomes de rua, alguma festa, nome de festas e tudo mais, que você fica assim, né? Por exemplo, essa pequenininha, ela acho que talvez até para me provocar, ela fala assim, ô pai, será que eu vou ser uma rapariga bonita? Para a gente aí, rapariga não é muito, né? Mas ela é porque sabe que essa diferença, né? É, não é muito comum, né? Mas o puto, né? O puto, como é lá? Puto, né? Os meninos, miúdo, né? Enfim, essa coisa. Mas é fácil, né? Não tem Com a nada. RTP o senhor foi se acostumando já, né? Eu tenho pessoas que, às vezes, ao telefone, tá? Eu tenho dificuldade para entender o português, tá? O pessoal do Açores fala, né? Não é muito. Eu peço muito para repetir. Eu estou A aqui no minha mulher norte tem de mais Portugal. dificuldade que eu. A minha mulher tem mais dificuldade do que eu. E uma coisa interessante, né? De modo, lógico, tem exceções e tudo mais, mas de modo geral, o que eu observei aqui, e isso foi, no primeiro momento, um trauma para minha mulher, mas expliquei a si mesmo, né? No Brasil, você vai perguntar uma coisa e conversa e tudo mais. Aqui, são mais direto. Tudo bate, né? Então, às vezes, parece que são pessoas grosseiras, né? O cara é grosso, mas É, não, é porque não. é positivo, resposta aqui lá, pronto. Eu particularmente gosto demais da conta disso. Mas a pessoa que é muito cheia de mimimi, muito sensível, no primeiro momento estranha, até fala, opa, eu estou em outro lugar, né? Em outra É. terra. Eu brinco muito. Está em Roma, seja um romano. Está em Roma, seja um romano. Exatamente. A gente sempre fala muito isso para os brasileiros também, porque a gente precisa se aculturar, e principalmente quando a gente vai começar negócios, né? Sim, né? Então se faz necessário esse zelo, esse cuidado, né? Entender como é que funciona as coisas, né? Por exemplo, banco, né? Você vai em banco aqui é como se você estivesse entrando no supermercado, né? Quando eu cheguei, os pequenos iam comigo no banco, né? E tal, embora só para deixar claro, eu abri conta lá no Brasil. Estava no Brasil, meu representante abriu conta para mim, conta da empresa, enfim, tudo, pessoa física, né? Tudo direitinho. Mas aqui, quando eu falei com os meninos, vamos ao banco, né? Que eu passei 2 semanas sem carro aqui, e pertinho de casa, né? Andando com eles e tal, né? Estava nas férias ainda. Aí estou no banco, aí o João Vitor falou assim: "Ô pai, aqui é o banco?" Eu falei: "É." Cadê os guardas? Né? Cadê a metralhadora? Eu não tenho nada disso. Nem Absolutamente. porta giratória, né? Porta giratória, nem longe, né, de porta giratória, né? É, Dá uma tranquilidade. Eu acho que não tem preço. Não tem preço. é verdade. Tem dificuldades, tem coisas que você tem que. Tem, todo lugar tem problema, né? Enfim, né? Mas eu não volto, não. Se Deus Então, como que o senhor fez essa transição? Eu fui desviando o assunto por outros sim. caminhos, mas como que o senhor fez a transição, então, de engenheiro a advogado para Portugal, para abrir um negócio? O que o senhor pensou? O senhor estava falando a respeito de desenvolver, que o senhor estava... Vamos retomar o Sim. raciocínio. Bom, porque é o seguinte, então, eu falei, eu vou construir, vou trabalhar com obra e tudo mais, o que eu preciso? Bom, imobiliária, porque eu vou estar no meio, né? E esse foi o foco, tá certo? O foco principal da agência foi esse, tá? Só que me surpreendeu, o negócio é envolvente, tá? Você acaba se viciando, é uma cachaça no bom sentido, tá? Não bebo não, mas é uma cachaça para quem é viciado, né? Por quê? É gostoso, tá certo? E então eu falei, vou para esse ramo do imobiliário, porque está, de certa forma, dentro daquilo que eu conheço, né? Que eu tenho experiência de obras e tudo mais, e aí a coisa vai surgindo, vai aparecer um terreno em oportunidade, eu vou comprar, vou construir, vou vender, e essa foi a ideia principal, tá certo? Mas hoje a gente tem um foco bastante grande na agência propriamente dito, na questão da mediação imobiliária, tá? Então, esse foi assim, o que me trouxe para o ramo do imobiliário, tá? Foi isso aí. Então, o senhor mantém ainda alguns negócios no Brasil, é isso que eu Sim, entendi?
na sim, parte de engenharia, construção, né? sim, mantém. E aí o senhor veio para cá e vai empreender em imóveis, imobiliária. O que levou o senhor a procurar um franchising? Como é que o senhor encontrou a Uno Rede Imobiliária e por que optou por ela? Sim. Então, veja bem. Primeiro, eu falei, eu vou chegar, né? Eu vou ser um famoso desconhecido, né? O primeiro passo é esse. Então, comecei a analisar a questão de franquia, né? E pensei, por que uma franquia, né? Uma das coisas, um risco muito baixo de investimento, né? Ou seja, a possibilidade do investimento desse dar errado é muito pequena, né? Por quê? Já tem uma empresa formada, estruturada por detrás disso, com inovação continuada, né? Então, eu foquei nisso, né? Então, comecei a pesquisar, vou numa franquia. E comecei a estudar as oportunidades e tudo mais, e fiz um contato na época, ainda lá no Brasil, na época, com o pessoal da UNO, né? E foi um só, eu falei, é com esse povo que eu vou fechar. Muito sério, muito transparente, né? Gostei muito e assim aconteceu. Então, eu em abril, na primeira vinda, aí tive pessoalmente, visitei uma agência e tudo mais, e aí fomentei o negócio, né? Mas é, são as vantagens de ter uma franquia, né? Treinamento, questão de formação, né? O pessoal tem tudo estruturado, né? Os sistemas de controle, né? Muito importante, né? Publicidade, promoção, né? Tudo isso aí levou a buscar uma franquia e uma franquia estruturada, né? Que é importante, tem que avaliar, né? Essa, essa questão de suporte, né? Que ele vai dar ao franqueado. E isso na UNA eu tenho de sobra, né? Eu tenho pessoas de contato, são partilhas que a gente faz, pessoas de uma agência conversando com a outra, então é muito interessante, muito gratificante, né? Muito gratificante. Um ponto que eu sempre bato aqui, né, falo para os brasileiros além do franchising ser um negócio com menos risco, tá? Nós não estamos Sim, dizendo aqui que não tem risco, mas ele é menos, né, menos arriscado. O fato de nós sermos brasileiros, a gente tem um networking zero, né? Nós não temos amigos aqui de infância, não temos colega de faculdade, não temos nada mais disso. A gente está começando do zero novamente, tendo que fazer os nossos amigos. E ainda por cima, chegando num país em que a cultura é diferente, né? A gente sim, é país que tem muita similaridade, nós somos países que têm muitos, viemos de né, Portugal, o Brasil tem muita similaridade, entretanto, o jeito do português é diferente, né? Lembrando já o que a gente exatamente. já falou antes. Como que o senhor tem lidado com isso? E como que a UNO tem ajudado o senhor nessa inserção aí com os portugueses? Como é que eles são, né? Dá para fazer até um comparativo com os brasileiros também, para que os brasileiros que estão nos ouvindo nos entendam. Olha, eu particularmente comecei aqui, né? Cheguei, bom, e agora, né? Estou aqui, ponto. Uma coisa que eu disse, uma coisa é você vir passar 15 dias, 20 dias, um mês, 2 meses. Outra coisa é você falar assim, bom, vou e vou morar, né? Então, eu sempre busquei é, fazer muitos contatos, né? E você tinha dificuldade. Então, usei muito do pessoal da UNO, né? De ir, aí passa a conhecer um franqueado, as formações que eu tive, né? Na UNO. Então, eu fui até a Lisboa fazer, não cheguei aí no Porto, mas fui a Lisboa, na agência, enfim. Conhece uma pessoa daqui, outra de lá, e o movimento. Aí você usar as redes sociais, né? Então, agora, estranha, né? Estranha. Você passa aí um mês sem nada, sem contato, né? Esse impasse. Pegamos pela escola, né? Os pais de alunos, pais dos coleguinhas das crianças lá, que a gente está numa reunião de escola, essa coisa toda, você começa a conhecer, né? Eu sou evangélico, fui para a igreja também, aí você também começa a ter pessoas, e hoje, graças a Deus, a gente já tem aqui um contato, uma gama de pessoas muito especiais, né? Em particular, eu tenho um grande amigo que mora em Vila Moura, né?
já de algum tempo, então isso também ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Mas o contato com português, com o dia a dia, para mim foi relativamente fácil. A minha esposa teve um pouquinho de dificuldade, né? Porque é muito cheia de mimimi, sabe? Não é culpa do outro, não, é dela mesmo, que é muito, Muito né? sensível. Sabe como é que é? Encontra contigo, dá um beijinho daqui, um beijinho aqui, mais Não, diferente, não. né? É É. mais fininho. A verdade é essa, né? Mas Mas é o é. meu sentimento, óbvio, estou falando do meu sentimento. Mas são pessoas fantásticas, né? Pessoas que têm, gostam de ajudar, entendeu? Você chega, né? Ah, eu estou precisando da sua ajuda, param. Tem as palavrinhas mágicas, né? A palavra ajudar, eles gostam muito. Olha, estou precisando da sua ajuda. Bom, ele para, né? Então você tem que saber chegar, né? Cada um vai fazendo o seu dia a dia, mas muito tranquilo. Verdade é essa, muito tranquilo. Essa dica do senhor foi excelente. Então, o senhor aproveitou ali o relacionamento com os pais dos seus filhos ali na Sim, escola, foi atrás de uma igreja para se reinserir na comunidade. sim, Então, sim. são dicas importantes para vocês brasileiros, Sim. vocês podem estar anotando aí a reinserção através do ponto de contato que o senhor tem disponível, E, né? e aí você vai descobrindo brasileiros também, né? Aí você vai na inglês, tem um brasileiro, tem um indica, e liga, e começa, né? E vai embora, né? E hoje os clientes do senhor são mais brasileiros ou mais portugueses? Mais português, mais português. Eu estou agora, porque eu tive uma peculiaridade, tá? Embora tudo começou lá, né, a vinda minha em agosto, final de agosto do ano passado, mas eu fui inaugurar a agência aqui 2 ou 3 de fevereiro desse ano. E logo a seguir veio a pandemia, né? Então eu digo que eu comecei agora recente, né? Entendeu? É bem fresquinho ainda, tá coisa fluindo bastante, né? Mas contatos direto, bastante imóveis, pessoas procuram, o telefone não para, né? Então foi muito bom, A muito bom. abordagem com o português, essa abordagem comercial, ela é diferente do Brasil? O que que o senhor pode destacar? Olha, é muito séria, né? Por exemplo, no Brasil, isso eu sempre me pautei, né? Eu gostar de lidar com muita seriedade os negócios, né? Mas no Brasil você tem muita coisa do jeitinho, a verdade é essa. E aqui não tem, né? Tem um caso ou outro, mas eu não percebo. Então as pessoas, né? Eu antes de vir para cá eu estou em Portimão, eu tive em Lagos, né? Para ver até a questão de construção de imóveis. E o sujeito falou assim: ah, mas eu quero vender isso aqui, então vamos vender. Aí ele pega a documentação toda certinha, tudo mais, faz contrato com você, que é tudo explicadinho, direitinho, né? Então é uma forma boa de se lidar, né? A gente deve, né? Que queira ou não, no Brasil, infelizmente, a gente está muito no. Ah, vou dar um jeitinho aqui, né? Até acostumar, a gente dá um jeitinho. Não vem muito com isso, não. Não é legal. Eu, particularmente, não gostava, tá? Mas aqui é fundamental. Você andar, como diz, preto no branco, tudo certinho, não vem com meia palavra, não, porque é ruim, vai passar vergonha, né? Então, é E melhor esse ser aspecto firme. no Brasil, assim, um corretor de imóveis, uma imobiliária, às vezes não tem exclusividade no imóvel, né? Ele está anunciado na Y, na A, Sim. B, C, D. E aqui, como é que é isso? Ainda tem isso também, tá? Então, são bastante agências, tem várias agências, né? Então, eu diria assim que é uma coisa muito gratificante quando você pega um imóvel em exclusividade, né? E isso eu acho que vem do dia a dia, do trato, né? Do conhecimento, da confiança que a pessoa tem. Então, o mercado vai te induzindo a isso, né? Mas eu tenho aqui poucos imóveis em relação comparado com aqueles de não exclusividade. Esse que eu peguei hoje, por exemplo, é um imóvel que, se eu chego um pouquinho antes, daria para ser exclusivo, mas não é, né? Então, Ah, nós temos assim. Mas isso não impede de você ter um bom relacionamento, parceria com outros, ou partilha, como a gente fala aqui, né? Com outros agentes imobiliários. A coisa vai se encaixando, né? Eu digo o seguinte: o negócio tem que ser bom para todos aqueles que participam. Ponto. Então, se você partir desse princípio,
né? Tem um cliente vendedor, cliente comprador, não, tem que ser bom para os dois e para você também tem que dar o resultado, né? E se tiver um terceiro ou quarto nessa jogada aí, que é uma outra agência, né? Porque pode acontecer de um cliente te ligar procurando um imóvel, né? Nós tivemos agora há pouco aqui o cliente da Alemanha ligou aqui para a consultora, viu um imóvel e tudo mais, mas aquele imóvel, a hora que foi especificar, ele já não quer muito, já fugiu o que ele quer. Fica anotado e a gente sai buscando aí. De repente vai encontrar num outro colega da própria Uno, né? Esta semana passada, um colega da Uno, aí do Norte, ele fez contato comigo, tinha feito contato anteriormente sobre um terreno que ele tem à venda. E nós conseguimos aqui identificar um comprador. O pessoal vem para cá e tudo mais, é a famosa partilha. Então há um entendimento, né, uma conversa muito agradável nisso aí, que faz todo mundo crescer, né? Faz todo Muito mundo bom. crescer. Eu vou pegar umas perguntinhas aqui da Sim. lateral, e aí depois eu quero voltar e falar um pouquinho sobre a parte financeira. O Douglas aqui, se o senhor puder responder bem, senão não precisa responder, porque tem aqui uma questão de privacidade, Douglas, mas enfim, vamos lá. Vitor, poderia dizer a idade dos seus filhos e em qual escola eles estudam em Portimão, que é um dos lugares que eles se interessam em morar? O Douglas está dentro da nossa audiência, dos nossos grupos de WhatsApp, ele está sempre movimentando lá com as suas perguntas também, participativo. Não tem problema. O João Vitor tem 12 anos e ele estuda no agrupamento, aqui são agrupamentos, né? Ele estuda no Poeta Antônio Aleixo. Fica pertinho da minha casa, 1,5 km, talvez. E pertinho da Praia da Rocha. E a Letícia tem 8 anos, ela estuda no Cocas Maravilha, é agrupamento Engenheiro Nuno Mergulhão. Tá? Isso para vocês entenderem, agrupamento quando tem mais de uma escola, né? Que são diferentes fases, idades, e separam, né? E aí chama agrupamento. Uma coisa interessante, né? É questão de convívio, né? E tudo mais, né? Esse ano, o ano passado também, mas no início desse ano, primeiro dia de aula, em reunião, aquela coisa toda, ele está lá com 2 coleguinhas que só falam inglês dentro da sala de aula. Então, curioso. Quer dizer, isso para a gente no Brasil não é comum, não é verdade? Então, ucranianos, né? Enfim, você tem ali, e eles aprendem a lidar com isso e vão aprendendo a língua, desenvolvendo a língua e tudo mais, né? Então, isso é muito bom. A professora fala inglês, quer dizer, prestando atenção, né? Os cursos deles, os 2 fazem curso de inglês na própria escola, curso muito bom, então é diferente, quer dizer. E depois vão introduzir outra língua mais à frente, eles vão falar 3 línguas. Mais uma. Né? O meu, acho que o ano que vem já tem uma língua mais. Quanto o senhor gastaria no Brasil para colocá-los em escola de idiomas, né? Se fosse juntar a escola particular mais a escola de idioma, né? Eu posso falar. Isso seria caríssimo. Eles faziam lá, não tem problema nenhum, não. Posso te falar. Eu pagava 800 de cada um, R$800 de cada um na escola particular, não era das melhores, mas questão de posicionamento, facilidade para ir, porque pagava 800, e depois tinha curso de inglês fora, para mais 200, 180, 200, alguma coisa assim, né? Para cada um, né? E aí tinha que fazer música, né? O piano, essas coisas, né? Aqui a Letícia, por exemplo, está em música, tem aula de música. Na escola pública, dentro da própria dentro da própria escola. É lógico, quer aperfeiçoar, paga alguém depois, claro. Mas o caminhamento é dado. E, como eu disse, gratuitamente, né? O João Vitor, por exemplo, essa semana, ele foi almoçar em casa, ele pegava o takeaway na escola, né? Saía com a comidinha dele, ia para casa sozinho, chegava lá, fazia o lanche dele, porque ele estava sem aula a parte da tarde, em alguns dias, né? Alguns dias ele não tem, né? Para a Carla me ajudar aqui na imobiliária, que foi o transtorno que eu tive na época da pandemia também, que depois voltando, e ela teve que ficar com as crianças em casa, porque 2 filhos pequenos, e aula direto, mas foi aula direto. Através do computador, né? Pelo computador, direto. Não perderam um ano, para mim não perderam nada, né?
Então foi Eu vou muito bom. aproveitar, já que o senhor falou da pandemia, o Rogério Rosa já fez 2 vezes essa pergunta aqui, querendo Sim. saber como que foi esse início do senhor com a Uno Rede Imobiliária, bem no início do problema e do desafio, né? Que a gente É, está enfrentando. não parou pelos internet e tudo mais, né? Mas a agência ficou fechada, né? Ficou fechada uns 60 e poucos dias, talvez, né? Mas contatos, né? Divulgação de imóveis, essa coisa, visita, chegamos a fazer visita em imóveis, a coisa, de certa forma, manteve. Eu não sou grande referência nisso, mas eu tenho certeza que os colegas mais antigos aí na UM, porque, como eu disse, eu abri em fevereiro, né? Então foi muito em cima, né? Tinha poucos imóveis, essa coisa toda, Não né? tem comparativo ainda, né? Não tem, não deu. Mas o mercado imobiliário não parou, não parou. Teve na primeira semana uma queda acentuada, depois a coisa engatilhou, né? Não parou, não. A gente tem algumas informações de que o mercado de imóveis foi o que passou, um dos que passaram ilesos, né? Assim, não sofreram tanto. Não vou falar que não sofreu, mas não sofreram tanto, né? A crise é uma crise diferente, né? A crise que teve aqui em 2008, enfim, crises passadas aí, foi realmente aquela bolha econômica, financeira, né? Essa não é, né? Essa não é. É diferente. E Agora completamente. vamos falar um pouquinho sobre a parte financeira, porque a gente sempre bate na tecla aqui com os brasileiros de que é muito sério a gente imigrar. E imigrar e abrir um negócio é duplamente desafiador. Então, nós normalmente temos que ter lá os nossos 12 meses, né? O senhor veio com visto D2, né? Que é o visto do empreendedor, pelo que eu entendi, né? Então, temos que ter lá os nossos 12 meses de subsistência comprovado, né? E aí, eu sempre recomendo aos brasileiros que eles tenham 12 meses para a empresa também, para que eles tenham um pouco mais de segurança. Por quê? Porque os negócios amadurecem, né, num ritmo diferente, Sim, né? Porque as coisas são menos estressantes aqui, vamos dizer assim, né? As pessoas são é. mais leves na vida. Então, acaba que isso faz com que os negócios também amadureçam um pouquinho depois. Então, é muito importante, eu sempre digo isso, para que eles não tenham surpresas e sustos, ainda mais se vierem com as suas crianças, que façam esse tipo de colchão, vamos dizer assim. Como que isso foi para o senhor, que tem lá o seu negócio no Brasil, né? Sim, não, eu me preparei, né? Eu me preparei, enfim, eu vim para cá com o intuito de falar assim, ó, 2 anos eu não preciso ganhar absolutamente nada, né? E eu sempre pensei o seguinte, eu ficar 2 anos trabalhando sem ganhar, pode acontecer, mas é muito difícil, né? Então, pelo meu passado, enfim, né? Então, eu vi, 2 anos, aí eu vou pensar em voltar ou ir para outro lugar e tudo mais. Então, eu vim bem estruturado, né? Eu vim bem estruturado, né? Mas a gente, infelizmente, depara aqui com pessoas que você percebe que vieram meio no desespero, né? Tipo, aí, aqui, eu acho que não é um lugar para você vir e falar assim, quero ficar rico. Acho que não é. Acho que não é. Né? É um lugar para você viver bem, ter qualidade de vida, ganhar dinheiro, né? É uma moeda forte, né? Mas falar assim, estou indo lá para ficar rico, sei, acho que tem lugar mais apropriado para isso, é o que eu penso. Agora é um lugar de você investir bem, ter boa rentabilidade e tudo mais. Né? O que eu penso é isso, né? A gente consegue aí boa rentabilidade na área do imobiliário, né? A gente consegue agora, eu conheço, tenho amigos que saíram daqui, estão trabalhar na Bélgica e tudo mais, o sujeito vê lá a questão do salário mínimo, né? É um dos salários mínimos mais baixos da Europa e tal, mas o que você compra, o poder de compra aqui é muito tranquilo, né? Tem um Custo de problema vida sério, barato, né? a exceção do arrendamento. Arrendamento aqui não é fácil. Não é fácil, né? Olha, Então, qual que é a expectativa que o senhor tem em relação dentro do planejamento que o senhor fez, quando que o senhor acha que agora eu vou viver da UNO? Ou vou conseguir pelo menos ter aí a maioria do meu rendimento vindo da UNO tranquilamente? meu, considerando, tá? Fevereiro, 2 meses ou 3 meses parado, que isso quebrou o Sim, negócio, né? Quebrou entre aspas, né? sim. Sequência, né? Eu acredito que mais 2 meses
dá para viver só da um, sem problema nenhum. Isso é uma Passa disso. ótima. O retorno do meu investimento, né? Porque aí você tem, né, a franquia, né? Aí você tem a loja, né? O aluguel da loja, preparar a loja, adequar a loja, mobiliário, essas coisas todas, que não é caro, tá certo? Mas é um custo, né? Então, o retorno de tudo que eu apliquei, final de dezembro, já está tudo restabelecido, Deus quiser. Muito bom, muito bom. Restabelecido, é rápido. O Eu acho Rogério que Rosa está perguntando o seguinte: o senhor falou que a sua esposa foi aí para ajudar o senhor, né? E aí ele perguntou assim, se era necessário ter funcionários aí no escritório ou o senhor consegue fazer isso em família? Pois é, eu tenho aqui os consultores, né? Eu tenho aqui os consultores, que foi um problema meu lá no fevereiro. Aí, com todo respeito, aí, sem considerar o aspecto da pandemia, né? Tá certo? A pandemia, para mim, não foi de todo ruim nesse ponto, tá? Misericórdia, né? Ninguém né? Mas, por quê? Eu comecei aqui e na seleção de alguns consultores, sabe aquela coisa de, puxa vida, precisa, eu vou ajudar e tudo mais? Eu lá no Brasil tenho essa forma de ser. Vou ajudar, eu vou lá numa ONG, vou lá no meu emprego, nos meus negócios, tem que trabalhar certo, deu, não deu, amém, vai embora. Né? Aqui eu comecei a me sensibilizar e acabei me decepcionando um pouco, sabe? Tive que aproveitar a pandemia, né? Com todo respeito, e mudar a turma, entendeu? Então, hoje eu estou aqui com os consultores aqui, top, né? Pessoas bacanas e tudo mais. Com um detalhe, de modo geral, o consultor aqui, ele não tem salário. Você faz o contrato, né? Tem um contrato para questão de regulação e tudo mais, né? Mas eles ganham em cima daquilo que angariou e vendeu, né? O pacote é angariar e vender, né? Então, Comissão. a comissão, vivem de comissão. Que, né? Aqui na minha região, por exemplo, qualquer T1, T2 aí é acima de 100 mil, né? Se você pegar aí, o sujeito fatura aí, mole aí, só numa angariação, quase 1.500 euros. Se ele só angariar num imóvelzinho desse. Eu tenho imóveis aqui de Angariar, que o 8 senhor fala, é milhões, captar? Só de captar. captar, É, ele já ganha não, comissão. mas é o pacote, né? Ele tem que Uhum. captar, fez a captação, tá o nome dele ali. Aí ia ter que aguardar a venda, que pode ser Ah. através dele ou pode ser através de outro consultor e tudo mais. E aí é rateado, né? Tá certo? Uhum. Mas, E no eles são modo geral, portugueses? hein? São portugueses, a maioria? Todos os portugueses? Aqui, não, aqui eu estou com um português e o restante é brasileiro. Mas são brasileiros que já estão aqui há algum tempo, entendeu? De uma forma diferenciada. Tá? Já estão aqui há 15 anos, tem uma moça há Ah. 15 anos, a outra não, eu tenho uma novinha aqui, mas os pais já estão aqui há algum tempo, enfim. Né? Então, tem que ter muito cuidado na seleção do consultor, porque senão você acha que tem alguém fazendo alguma coisa e na realidade não tem. Tá certo? E aí vai dar Tem que pau no analisar. negócio. Mas isso, na formação dada pela UNO, é bem explicado, tá certo? Eu até entrei, vamos dizer, nessa, assim, por coração, sabe? Você vê, pô, lá no Brasil já está, o sujeito vem para cá, né? 10 mil quilômetros de distância, e está passando aperto, você quer às vezes ajudar, e na realidade, infelizmente, você vai ajudar, ajuda de outra forma, mas não fazendo essa permissão, né? Então, seria um top. Mas a faturação de um consultor, eu digo para você o seguinte: se eu tivesse chegado aqui, vindo para cá, que eu poderia ter feito isso, vou para lá e depois vejo o que eu faço. Eu hoje entraria como consultor numa empresa imobiliária, porque a faturação é boa demais, né? Principalmente em relação ao salário que o pessoal ganha, né? Não vou dar profissões aqui, mas eu tenho amigos médicos, eu tenho, enfim, e eu sei quanto é, né? A gente Entendeu? pode tirar por base o salário mínimo português, que é 635 euros ainda, né? Não sei se vai aumentar daqui a pouco ou não, mas é a base para a gente ter, ou para vocês brasileiros terem uma ideia dos salários aqui, que não são tão discrepantes, né? Tá. Mas o consultor, se ele fizer
participar, estou falando em imóvel de 100 mil, né? Isso é questão de analisar, mas isso que eu estou falando aqui, né? Uma comissão de 5 mil euros, né? Que da venda, né? 2.500, sobrou 2.500, que pode ser dividido 1.250 para quem angariou, 1.250 para quem vendeu, numa vendinha de um apartamento, de um imóvel de 100 mil, né? Que é nada aqui, principalmente nessa região nossa aqui, tá certo? Eu estou dizendo, a gente tem imóveis aqui de 2 milhões, 2 milhões 800, 1 milhão 870, entendeu? Então, se a gente fizer uma venda dessa ou participar, angariou e alguém vendeu, ele fez um ano. A verdade é essa. Né? Né? Então, e o importante é o seguinte: os imóveis que estão aí daqui a um ano não estão mais. Alguém vai vender. Por que, que não sou eu? Tem que pensar assim. Né? Então tem que ter foco. Né? Tem que ter foco. Então, Né? essa dica do Vitor é interessante. Entretanto, se você está vindo para Portugal e através do visto D2, talvez você não consiga vir trabalhando, né? Você vai precisar empreender em alguma coisa. Mas é uma dica que, mesmo em qualquer empreendimento que você vai fazer, é super válida. As pessoas que trabalham com administração sempre indicam as pessoas que quem quer abrir um negócio que possa trabalhar antes nesse negócio para entender a dinâmica, para saber se adapta, se é isso que ele quer mesmo, antes de aportar, né, o capital, o dinheiro para comprar. Essa é uma boa dica. E essa questão do Algarve, só para os brasileiros que não conhecem, no Algarve é um lugar de veraneio que tem muitas casas, mansões, apartamentos caríssimos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm o Golden Visa, né, que compram, que passam uma temporada aqui, passam uma temporada em outro país, né? Então eles têm casas de veraneio, tem as casas de golfe, né? O Vitor pode falar muito mais Sim, sim. esses empreendimentos de golfe. Então, o Algarve é essa região. Então, quando ele fala 100 mil euros, é muito barato. Para o Algarve, tá, gente? Se for para Lisboa, se for para o norte, é outra realidade de mercado, e aí é por isso que o Vitor está dizendo que ele espera que até o final do ano as coisas já estejam muito boas em relação ao investimento que ele fez na Uno, porque o Algarve é uma região muito interessante, né? E terminou o verão agora, mesmo com essa situação toda atípica, né? Mas há uma expectativa muito grande agora, porque vem o pessoal do golfe, né? Vem a turma lá da Europa para cá, para golfe, né? O pessoal do golfe tem dinheiro, né? Enfim, né? A turma investe mesmo, né? Muitos Então, ingleses, né? Muitos muito, ingleses. muito, muito E o golfe... dinamarquês, muito dinamarquês. Eu achei muito interessante, eu vi muitos dinamarqueses aqui em Portugal, em Portimão. Muito interessante isso. Então, os negócios estão aí. Eu acho Bom, que tem acho que a vaga. gente é um ramo interessante, né? Para quem. Só que tem que ter essa atenção que o Vitor falou em relação aos consultores, que são seus braços, né? É o que você tem para ganhar, fazer o É, negócio resultar, né? né? E hoje é rede social também, né? Então, o pessoal, por exemplo, eu tenho uma jovem aqui, ela na rede social, ela achou dois, três que tem mais dificuldade nisso e que vai em campo, vamos dizer assim, que é importante, tem que ser feito, né? Marcar o lugar, né? Olha, aqui nessa região, e falou imóvel é com o Vitor, é com fulano, é comigo, né? Então, isso é importante, né? Você tem que se fazer conhecer, né? E credibilidade, né? Essas dicas na formação dada pela UNO, né? São muito bem exploradas, tem o Daniel, enfim, né? Nos cursos que ele ministra, que eu também tive alguns problemas, porque, como eu comecei em fevereiro, veio a pandemia, aí ficou muita palestra pela internet, vídeo, mas não é, a verdade é essa. Para quem estava começando, não era a mesma coisa, o pessoal, né, tem algumas dificuldades. Mas muito bom, as formações são excepcionais e cuida disso tudo, entendeu? Um suporte muito bom. A UNO me dá um suporte 10. O que não deu certo aqui é porque eu não quis. Eu errei. Tem uma pergunta do Alexandre. É uma pergunta do Alexandre aqui, querendo saber se é preciso algum curso ou uma formação específica para trabalhar com imobiliária. No Brasil, a gente precisa ter aquele curso do corredor de imóveis, etc., licença. Sim, e isso era a minha preocupação no Brasil. Quando eu comecei a entrar, falei, cara, aí
a pessoa da ONU me disse, não, não precisa. Eu falei, não é possível. Se aqui no Brasil é uma molação danada, não é. E fui, pesquisei, e aí confirmaram para mim, não precisa, e realmente não precisa, não é necessário. O que você tem que ter é uma formação, né? Por exemplo, a gente vai ter agora aqui, eu ainda não fiz, vou fazer questão de branqueamento de capital. Eu, na agência aqui, eu tenho que ter, certo? Então, a gente já está inscrito no curso para fazer tudo direitinho. Mas a UNO prepara você. A UNO pega você. E, aliás, aqui na agência, a jovem que eu te falei, ela nunca trabalhou com nada na vida. Então, apresentando para ela essa situação. Então, se pegar e analisar e cumprir as formações dadas pela UNO, né? E ter boa vontade, foco, vai embora, deslancha. Então, é uma coisa que você precisa. Eu vou falar em horas aqui, o pessoal depois da UNO pode me corrigir, mas eu diria aí que 40 horas de formação não deve passar disso, as formações básicas, acho que deve estar até bem mais baixo do que isso, já te prepara para ter uma rentabilidade, uma faturação, como diz aqui, né? Muito acima da média, mas muito acima. Né? O exemplo é esse, com 600 e pouco, uma vendinha de nada, você participou ali só na angariação ou só na venda, você ganha 1.200 e pouco. Né? Então, né? Isso num apartamentozinho de 100 mil. E aí, para dizer para vocês que, dependendo da conjugação familiar, né, de vocês, 1.000, 1.500 euros é um excelente rendimento para viver em Portugal, né? Você não é que você vai ficar rico, mas você consegue ter uma vida muito confortável, né? Vai comer o que você quer, vai beber vinho. Eu vou dar exemplo aqui, logicamente não vou dar nome, né? Mas eu conheci um brasileiro, meu menino treina aqui no time da cidade, Portimonense, né? Futebol. Futebol. Gosta de futebol de campo. Eu saí do Brasil. Aliás, uma das coisas que fez eu sair do Brasil, eu não comentei aqui, foi porque eu sou cruzeirense. Meu time foi para a segunda divisão, então eu tive que fugir de lá, porque os amigos, né? Mas o menino treina aqui no Portimonense, né? Então você paga uma taxa e tal, 50 e poucos euros, uma coisa assim por mês, né? Mas um estádio, um treinamento, campo de treinamento muito bom, com vários instrutores, né? O que chamam aqui de mister, né? Certo? Então, e eu, numa conversa lá, encontrei um brasileiro, né? E ele muito bom de conversa e tal, tudo mais. E o menino dele tá lá, e ele vai na Disney aqui na França, ele começando comigo, vai na Disney na França, e ele vai no parque. Aqui tem o Parque da Juventude, e lá tem aquelas pistas de ciclismo, aqueles negócios, né? E o menino dele vai, e ele falando isso tudo, e eu tô lá, tal. Aí, de repente, ele fala para mim onde ele trabalha. O trabalho dele ganha 600 euros. Não vou falar o trabalho para não ficar Mas, e nada a ver, né? Que um sujeito que faz o trabalho dele, que ele faz aqui com muito mais tranquilidade, certamente, com uma condição muito melhor, lá aí no Brasil, não vai comer arroz e feijão no final do mês. Está entendendo? A diferença que é. Quer dizer, ele estava lá no meio de pessoas, né, fazendo a mesma coisa com o carro, com o carrinho dele e tudo mais. 600 euros por mês. Casado, né? Ainda comentou comigo ainda que ele tem uma dificuldade para comprar casa, porque ele não consegue juntar lá, por exemplo, 20% para dar de entrada no imóvel, por exemplo, 20 mil para comprar um imóvel de 100 mil. Ele não consegue fazer isso. Mas ele consegue programar a vida dele, que ele vai para a Disney aqui na França, aqui, final do ano. Ele consegue parcelar. Onde no Brasil o sujeito ganhando salário mínimo com 2 filhos, mulher e pagando arrendamento, consegue fazer isso? Não consegue nem sair de Minas para ir para Guarapari, na Praia dos Mineiros? Nem consegue. A verdade é essa. É verdade mesmo. É verdade? É verdade, sim. É isso que eu falo sempre aos brasileiros, e aqui hoje a gente já está se encaminhando ao final. Temos 1 hora de live aqui já, gente. Muito obrigada por todo mundo que está aqui, guerreiro aqui com a gente. Mas também o seu Vitor é muito bom de papo, muito bom de conversa, está aqui compartilhando com a gente várias dicas interessantes. Mas eu vou dizer aqui para vocês, vou pegar aqui a questão do Léo Fernandes aqui.
o valor do depósito em relação ao que a gente conversou do visto D2, Léo, esse é um dado que você pode encontrar diretamente no site do consulado, que é a questão da subsistência, tá? Então, só para te dar a dica, a gente não vai tratar desse assunto aqui nesta live hoje. E em relação aqui a comissionamento de aluguéis que o Ayrton Fulber está perguntando, eu também não vou querer responder essa pergunta, porque nós vamos conversar na terça-feira com o Cândido e o Daniel, que são daqui do Grupo N-Brand, né, que a Uno Obras pertence, e eles vão falar sobre o mercado de construção civil e imóveis. Então, eu quero que vocês fiquem aí com essa pergunta suspensa e apareçam terça-feira que vem na live com eles, que eles vão falar mais sobre isso que o Vitor está falando, de uma perspectiva mais, assim, de mercado, né, um arco de tempo maior, né, o Vitor começou agora, mas eles têm toda a experiência deles para compartilhar com a gente. Então, fica aí o convite para vocês. E eu queria que o Vitor dissesse aí as últimas palavras para os brasileiros, o que é que você recomenda para quem está querendo fazer o mesmo caminho que o Vitor e a família fez? Olha, primeiro é saber que não tem nada fácil, né? Na vida não tem nada fácil, mas também não tem nada difícil, né? A minha mãe com 90 e poucos anos, às vezes eu falo, mãe, tá difícil. Ela fala assim, tá difícil nada, é fácil, né? Enfim, mas o negócio é planejar, né? O planejamento é fundamental, né? O que você vem fazer, o que você está disposto a fazer, né? É muito comum, eu tenho casos aqui, né? Pessoas às vezes vêm com formação e tudo mais, e chega aqui não vai encontrar emprego naquela função que tem, tudo mais, né? Pessoal de TI, eu acho que tem uma grande chance aqui para negócios, né? Agora, digo para você, o setor do imobiliário, setor que não depende de formação específica e tudo mais, é uma oportunidade enorme, enorme, né? Eu digo para você que chegar aqui 4, 5 hoje aqui me procurando com foco, com determinação, e nunca trabalhou com isso, vamos preparar, formar que eu digo durante já trabalhando, né? Para ter uma boa faturação, eu diria uma excelente faturação, certo? Então, o fundamental é planejar, né? Então, tem filho, cuidado para não ficar aí, chegar em época ruim, né? A aula aqui, o ano começa em setembro. Em junho, você já tem que ver a matrícula das crianças. Consegue fazer isso tudo pelo Brasil. Consegue fazer tudo pelo Brasil. Arruma um representante aqui, você, enfim, tem toda a estrutura para isso, né? E faz, né? Eu tô, talvez semana que vem vai estar no ar, morar no Algarve, né? A gente vai criar aí, mas vou falar um pouquinho da experiência, mas vou dar muita ênfase à questão do imobiliário aqui no Algarve, né? Com questões de rentabilidade, né? Quer investir, não quer vir aqui, né? O sujeito quer comprar, podia, quero comprar uma casa, 500 e poucos mil, tá, eu tenho direito, preciso ir aí? Vai precisar, para ter o visto vai ter que passar pelo menos 7 dias aqui, senão não tem jeito, né? Mas quem quer vir para trabalhar, tem trabalho, né? Ó, pedreiro, tem muito trabalho, né? Enfim, né? Não vou achar aquele empreguinho básico e tudo mais. Mas eu penso muito, e me desculpe, né? Eu acho que você, para sair, você tem que querer alguma coisa a mais, né? Ou você vem para curtir a vida, bom, já tem minha vida sossegada, aqui vou conhecer lá, e ok, né? Como vem daqui, vai para a França, vai para a Suécia e tudo mais. Ou você vem para mudar de vida realmente, né? Olha, eu estou aqui no Brasil, mas não estou satisfeito, quero... Então você tem que vir focado, né? Estuda as alternativas, né? Questão de franquia. A Uno é um excelente negócio, é um excelente negócio, não tem dúvida disso, né? A redução de risco de investimento disso é muito baixo. O investimento não é alto e é muito baixo, né? Então é uma alternativa que você tem, vir para esse ramo do imobiliário, né? Através de uma franquia, você se estrutura legal, pode ter certeza disso, né? Bacana. Então é isso, gente. O Vitor deu aqui as suas dicas, a sua percepção aí como franqueado brasileiro da Uno Rede Imobiliária. Começou o negócio aí em fevereiro, aí no meio do furacão, aí no início do furacão, né? Mas enfim, a perspectiva no ramo de imóveis é uma boa, a perspectiva é boa, o mercado é muito bom, realmente. Há muito tempo ele vem vindo num crescente, né? Então, eu agradeço muito a disponibilidade do Vitor de estar aqui compartilhando isso com vocês,
porque contribui muito para que os brasileiros tomem decisões mais orientadas, menos impensadas, né? O planejamento é muito importante. Planejamento. Planejamento, eu acho que é a palavra-chave. Na vida é isso, né? Planejar, né? O que eu quero, né? Primeiro, está saindo por quê? Está ruim a parte financeira. Bom, então você tem que mudar, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado, não tem jeito, né? Então, você tem que. Isso aí eu, particularmente, não gosto muito de zona de conforto, sabe? O que as pessoas. Eu vou dar um exemplo rapidinho, vai me permitir, mas eu morava quase do lado do colégio dos meus filhos. Eu mudei para mais de 15 quilômetros. A minha mulher disse, nós vamos para. Vamos. Casa baixa, eu quero isso, isso, isso. Mas as crianças, é bom que eu tenho compromisso de pegar, levar, vou para o escritório, volto. Sai da zona de conforto. Esse negócio de zona de conforto, eu acho que é o primeiro passo que tem para o sujeito fracassar na vida. É aquele que está satisfeito. É lógico que você chega a um determinado ponto, você tem que parar. Mas daqui está começando, e você caiu na zona de conforto, estagnou, daqui a pouco não está te passando. Não, eu acho que É isso aí. tem que trabalhar. É o perfil também do empreendedor, né? Se você achar que você não vai enfrentar esses desafios, aí, se você não dá conta... Eu me lembro muito no Brasil, tinha as crises, né? Eu lembro, 78, 79, já estou bem rodado, e eu sempre aprendi com meu pai o seguinte, se tiver crise, tem dois tipos de pessoa, a que chora e a que vende lenço. Vai vender lenço, é melhor do que chorar. Então, vai à frente. Muito bom. Seu Vitor, muito obrigada mesmo pela disponibilidade do senhor. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, cumprindo aqui com a gente essa 1h17, 1h14 que a gente está aqui. Muito obrigada. A gente sabe que tem vários fusos horários diferentes. Espero que a gente tenha contribuído aqui com o projeto de vocês. Na descrição deste vídeo tem aí todos os links que vocês podem falar comigo, podem falar com a UNO, o pessoal da UNO também, para saber mais informações. Mas o vídeo também vai ficar disponível, então compartilhem, curtam, inscrevam-se, compartilhem esse canal, porque outras pessoas vão encontrar e outras pessoas também vão ser ajudadas. Tá bom? Muito obrigada, então. Obrigada, seu Vitor. A gente pode, de repente, um dia a gente se encontra aí no Algarve, né? A gente está aqui no norte. Será um prazer. Valerá a pena, hein? Bom papo. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau.